Olá, gente, tudo bom? Olha o Jeff novamente aqui com você. Você já deve ter percebido aqui, ó, o FRR. Jeff, mas por que o FRR? Gente, tem um montão de questão da UFRR aqui resolvida. Sabe por quê? Porque a galera de Roraima dá uma moral absurda aqui para o nosso canal, tá sempre participando, seja aqui nos comentários, seja lá no Instagram, pedindo questão da UFRR. A gente fez um monte. Então aqui, ó, mais uma questão, FRR Vestibular 2021 para a gente resolver. Ah, é a tua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Química do Jeff. Aqui a gente resolve as questões de química das provas que você vai pedindo, que você vai, né, sugerindo para a gente nos comentários ou no Instagram, @QuímicaJeff, certo? E aqui a gente não resolve só para chegar no gabarito, a gente resolve para poder te dar uma mini revisão dentro do assunto, como a gente vai fazer agora. Quer ver? Vamos junto então, olha aqui, ó. Questãozinha começando, gente. Aqui está a tabela periódica, a tabela da prova, tá? Eu peguei a tabela da prova para sempre que for necessário a gente dar uma olhada. A questão fala assim, olha só. A tomografia por emissão de pósitrons, do inglês Positron Emission Tomography, ou PET, é uma modalidade de exame no âmbito da medicina nuclear, utilizada para diferentes aplicações, como, por exemplo, na detecção de tumores, na identificação de regiões do miocárdio em isquemia ou hibernação. Essa técnica é baseada na emissão de pósitrons por radioisótopos instáveis, como o carbono 11, o nitrogênio 13, o oxigênio 15 e o flúor 18, sendo que um pósitron é uma partícula subatômica que se distingue de um elétron apenas pelo fato de apresentar uma carga positiva. E ao emitir um pósitron, o radioisótopo converte um dos seus prótons em um nêutron. Em um exame de tomografia por emissão de pósitrons, empregando o oxigênio 15, o elemento químico no qual esse radioisótopo irá se converter ao emitir um pósitron é o... Gente, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa bater papo, tá? Primeiro, a gente está falando de radioisótopos instáveis. Você está percebendo aqui, ó, que aqui em cima eu tenho o número de massa desse carbono? Jeff, mas o carbono mais comum, mais estável que eu sempre vejo é o carbono 12. A gente até fala do carbono 14 na datação de fósseis. Aqui ele meteu um carbono 11. Sim, por isso que ele diz, ó, radioisótopos, isótopos radioativos do carbono, que são instáveis. Certo? São os capazes de emitir algum tipo de radiação. O nitrogênio mais comum, mais estável que a gente conhece é o de número de massa 14. Por isso que o instável é o 13. O oxigênio mais estável é o de número de massa 16. O que é número de massa mesmo, hein? Vamos lembrar o que é número de massa? Jogo rápido aqui, ó. Número de massa de um átomo. O que é o número de massa? A gente fala assim, ó. A igual a Z mais N, ou o nosso A igual a P mais N. Esse A é o número de massa. Esse número de massa corresponde à soma das partículas nucleares, ou seja, número de prótons mais número de nêutrons. É sempre o número inteiro. É diferente de massa atômica, tá? Se liga nisso. Massa atômica é aquele papo da média ponderada das massas dos isótopos. Então, eu tenho, por exemplo, o cloro 35, número de massa 35, e o cloro 37, número de massa 37. 75% de todo o cloro existente no planeta é 35, 25% é o de número de massa 37. Qual é a massa atômica que está na tabela? 35,5. Por quê? Porque a média ponderada entre 35 e 37, levando em conta os percentuais de ocorrência. Então, massa atômica é o que você encontra na tabela, número de massa enunciado dá. Então, gente, vamos lá, para tudo. É muito importante que você entenda isso, tá? Massa atômica você encontra na tabela. Quer fazer questão com cálculos químicos? Massa atômica está na tabela. Número de massa para questões de radioatividade está no enunciado. Os valores são próximos, mas não são iguais. Se você pensar no cloro 35 e cloro 37, a massa atômica é 35,5. 35,5 está até próximo do 35, mas está bem longe do 37. Tá? Então, fica ligado nisso, ok? Voltemos aqui na questão. Então, aqui são os instáveis, tá? Aqui a gente tem o carbono, que é o 11, porque o 14 é instável também, mas o 12 é o mais estável, tá? De todos que ele está falando, ele vai tratar do oxigênio, certo? E eu preciso saber qual é o número atômico do oxigênio, uma vez que aqui ele botou o número de massa. Jeff, por que ele botou o número de massa? Porque quando eu tenho átomos de oxigênio, o número atômico não muda. Todo átomo de oxigênio tem número atômico 8, mas o número de massa pode mudar.
Existe o 15, o 16, o 17, o 18. Então, são isótopos, mesmo número de prótons, e o número de massa muda. Ele, com o símbolo, amarrou o número de prótons, mas ele indicou ali em cima qual é o número de massa que eu tenho. Certo? Então, aqui, ó, nossa tabelita periódica. Olha a legenda que é sempre fornecida para você. Tá? Olha a legenda. Aqui eu tenho o número atômico em cima do símbolo. Então, está aqui o símbolo, O, número atômico 8. Tá? A massa atômica 15,999. Para ser número de massa, tinha que ser o número inteiro, porque é soma de número de prótons com número de nêutrons. Tem que ser valor inteiro. Então, ali embaixo seria a massa atômica aproximada. Tá bom? Voltemos aqui, então. É o nosso oxigênio, que tem número de massa 15 e número atômico 8. O que isso significa? 8 prótons nesse núcleo. E como A igual a Z mais N, A é 15, o Z é 8, eu tenho um número de nêutrons igual a 7 nesse cara. Okay? Só para a gente lembrar como é que se calcula isso. Ele fala de emissão. O que é uma emissão? Ninguém precisa perturbar esse oxigênio, não. Ele é tão instável, mas tão instável, que sozinho ele emite um pósitron. Jeff, o que é pósitron? Vem aqui comigo de novo. Tá? Pósitron. O enunciado fala para a gente que o pósitron difere do elétron por ter uma carga positiva. Na radioatividade, a gente usa muito a partícula beta. A partícula beta, na verdade, é equivalente a um elétron, ou seja, massa desprezível e carga menos 1, carga negativa. Essa carga relativa é menos 1. O que seria o nosso pósitron? Pósitron. Ele não difere do elétron por ter a carga positiva, então ele é o nosso antielétron. Antielétron. Ou seja, é como se fosse um elétron com carga positiva. A gente representa normalmente como beta+. A carga é zero, aliás, a massa é zero, desculpem, massa desprezível, e a carga mais 1. Essa seria a representação de um pósitron. Jeff, por que não bota P? Porque P normalmente a gente usa para próton. Tá? Então não vale colocar o P para não confundir as simbologias. Voltando lá para a questão, o enunciado diz que esse oxigênio vai emitir um pósitron, uma beta mais, 0 mais 1 aqui, certo? Essa beta mais aqui, e vai virar alguém que eu não sei quem é ainda. E aí, como é que você faz esse tipo de questão para descobrir qual é o número de massa e o número atômico do nuclídeo formado numa emissão? Balanço de massa, balanço de carga. Jeff, o que é isso? Massa total inicial tem que ser igual a massa total final. Carga total inicial tem que ser igual a carga total final. Ou seja, a carga total inicial aqui não é 8. Deixa eu trocar a cor para ficar didático para você olhar. Lembrei agora do professor amigo meu, professor Mazei. Tá? Ele fala sempre isso. Deixa eu trocar a cor para ficar didático. Tá? Aqui não é 8. Igual a carga total final. Aqui não é 1. E aqui vai ser um número Z. E aí você descobre que esse Z vai ser 8 é 1 mais Z, o Z tem que ser 7. Z igual a 7. E com o número atômico descoberto, eu já tenho automaticamente o símbolo do elemento. Sabe por quê? Porque com o número atômico eu tenho automaticamente o elemento químico definido. O elemento sempre tem o mesmo número atômico. Número atômico 7, deixa eu olhar aqui. O número atômico 7, opa, número atômico 7, nitrogênio. Então, eu vou formar aqui um isótopo do nitrogênio. Letra B de bola, a nossa resposta. Certo? Beleza? Gente, vamos lá. Diz o que você achou dessa resolução. Diz o que você achou da maneira como eu te apresentei isso. Diz se vale a pena você assistir outros vídeos dentro do nosso canal. Certo? Deixa seu like, se inscreve aqui, ativa as notificações e, por favor, me ajuda a te ajudar. Divulgue isso aí para o máximo de pessoas que você conheça e que você sabe que vão precisar desse conteúdo. E vão precisar desse conteúdo, sim, para conseguir uma boa nota em Química na prova que vocês vão fazer. Tá bom? Galera de Roraima, beijo no coração, um forte abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.